Bom dia, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Bom dia, você que está nos assistindo pela internet. Que Deus te abençoe, te dê um culto abençoado na sua presença e que nessa manhã nós possamos já começar a semana muito bem, né, na presença do Senhor com esse culto e que Ele nos acompanhe durante todos os instantes dessa semana, dando a sua presença, bem-fazeja em nossas vidas. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, digno de toda a honra e toda a glória. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Muito obrigado, Pai, pela semana que se passou. Muito obrigado pelo Teu cuidado. E te pedimos o Teu cuidado, Senhor, também durante toda essa semana. Seja uma semana de bênçãos em nossas vidas. Abençoe cada irmão que está aqui na Tua igreja. Abençoe os irmãos que estão assistindo pela internet. Que eles possam estar sendo impactados pela Tua palavra, pelo louvor e pela adoração realizada aqui nesse lugar. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar de pé para adorarmos a Deus. E nós estaremos cantando 2 louvores. Mas antes de estarmos cantando esses louvores, enquanto o Celebrar está se aproximando, nós vamos estar convidando você a participar do nosso canal no YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde você pode se inscrever. Nós temos lá 162 inscrições. Não paga nada para se inscrever nesse canal. Você tem acesso a todas as programações de nossa igreja e também estimulando o trabalho também que nós realizamos aqui nesse salão de culto. E assim você pode também compartilhar com outras pessoas, convidando-as a participar do culto que nós realizamos aqui em nossa igreja. Nós ficamos tão felizes quando nós entramos ali no Facebook da igreja e nós vemos as pessoas que já participaram desses cultos, famílias amadas que há muito tempo nós não encontramos, mas assiste o nosso culto, tem participado da nossa adoração, irmãos que não podem estar na casa do Senhor, mas podem estar participando através desse culto. Ore por esse culto, ore pela igreja, para que nós possamos estar realizando esse trabalho e levando esse culto a vários lugares. Vamos estar adorando ao nosso Deus com o primeiro cântico, Nada Além do Sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o Teu sangue. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nesse instante nós vamos estar passando ao momento de ofertório. Aqueles irmãos que quiserem contribuir com suas ofertas, com seus dízimos, nós temos aqui em nosso salão de cultos gasofiláceos. Em qualquer momento do culto os irmãos podem estar contribuindo. E para aqueles que estão nos assistindo pela internet, pode estar contribuindo com o valor que propor em seu coração. Vai estar aparecendo para você, já está aparecendo para você o número da conta da nossa igreja. Você pode estar contribuindo com a sua oferta ou com o seu dízimo, através do Pix ou através de uma transferência pela conta da nossa igreja. Nós vamos estar orando nesse instante e pedindo a Deus que esteja abençoando algumas pessoas e também a nossa igreja. Nós temos na nossa coluna de oração a igreja, as famílias de nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. A irmã Darcy está com problema de saúde, ela precisa das nossas orações, está fazendo exames, ela tem andado muito fraquinha, então os irmãos estejam orando, ela emagreceu muito, inclusive. Então os irmãos estejam orando pela irmã Darcy. A minha cunhada Beth, ela contraiu a Covid-19 e eu sempre falo, irmãos, cuidado com essa enfermidade, porque ela alcança as pessoas e atinge as pessoas de formas diferentes. A filha também teve a Covid, passou pela enfermidade, mas ela não, ela ainda está entubada. Foi entubada na terça-feira e ainda está entubada até hoje. E nós temos acompanhado as informações do hospital através do meu irmão, que recebe as informações do médico. Ontem nós ficamos ansiosos por receber a informação, para saber alguma coisa, e os médicos não ligaram. Então a gente tem andado preocupado, é claro que nós estamos preocupados, não queremos ficar ansiosos, mas o coração do homem é ansioso. Nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Deus, a Bíblia nos ensina isso, e nós estamos na esperança do Senhor, e ela está entubada, está em processo de melhora. Então eu peço aos irmãos que estejam orando pela minha cunhada, pelo meu irmão Oswaldo, que tem sentido muito a falta da sua esposa. Nós temos pedido também por um bebê, o Joaquim Henrique. O Joaquim, o estado dele é muito delicado, muito grave também. É um recém-nascido, tem 30 dias, se for isso, acho que até menos dias de vida. Já nasceu com problema do coração. Ele já teve que ser reanimado algumas vezes, então o caso dele é muito sério. Então nós temos orado por essa criança. Pedimos também pela dona Edmeia, que é a mãe da Edi. O nosso irmão Neuci pediu para que novamente colocássemos ela na coluna de oração. A irmã Edi está lá em Campos cuidando da sua mãezinha, volta, não sei se vai voltar segunda, está para voltar na segunda-feira, então vamos orar também pela viagem de volta da irmã Edi, e vamos continuar orando pela dona Edmeia. A Rosana Carrara, a irmã do nosso irmão Wilton, a Benaia pedindo pela porta de emprego, o André, que pede pela sua esposa Adriana. André, ele está muito feliz porque tem visto a resposta de Deus através de coisas que têm acontecido, que têm mudado uma situação na vida deles. Então vamos continuar orando pela Adriana. O Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Sara, Rosane, Antônio Miguel está aqui com a gente, junto com a irmã Juraci. Muito bom vê-los aqui, e que Deus abençoe a vida do irmão Antônio. Nazaré, Maria Elita, Taizinha, Carlos Mendes, Isaías, Zaide, Vera Lúcia. O irmão Isaías ainda continua muito fraquinho, muito desanimado ainda, Então vamos estar orando pelo irmão Isaías. Essa semana ele esteve fazendo um procedimento lá no Hospital do Exército. Vamos estar orando por ele, porque ele precisa muito das nossas orações, pelos médicos, pelos enfermeiros, pela vacina da Covid-19, que nós possamos vê-la ministrada em toda a população,
e assim ficarmos um pouco mais tranquilos, porque essa doença nunca vai nos deixar tranquilos pelo visto, né? Que há sempre uma vertente surgindo dessa doença, então a gente precisa estar sempre precavidos. O nosso bairro de São José, Maricá e autoridades. Pai amado, colocamos, Senhor, esses pedidos em Tuas mãos, colocamos todos os nomes que foram citados em Tuas mãos. Pai, Tu sabes a necessidade de cada um deles, Tu sabes a urgência de cada um deles, e que Tu possas estar alcançando, Senhor, cada um destes, Pai, que nós estamos colocando em Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade em cada vida, Pai. Senhor, que Tu possas estar alcançando também aqueles que não estão enfermos, mas estão com alguma dificuldade, que Tu possas estar entrando com providência, que Tu possas estar abençoando as famílias, Pai, que nos assistem, as famílias da nossa igreja, fortalecendo, Senhor, as famílias nesse momento tão difícil, abrindo portas de emprego para aqueles que precisam, e, Senhor, sustentando, Senhor, a nós nesse momento onde nós vemos tantas pessoas passando necessidades. Pai, que Tu possa estar abençoando o nosso bairro, iluminando a mente das nossas autoridades, para que o nosso país, Senhor, se desenvolva e a vida seja um pouco mais tranquila, Senhor, para a população brasileira. Senhor, abençoe esse culto, toma-nos em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar adorando a Deus com o cântico Fogo Consumidor. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, um novo dia durou a noite, é chegado amanhecer. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, o choro já durou a noite,
novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Novo dia, um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer, é chegado amanhecer. Amém. Nós vamos estar passando ao texto e ao tema dessa manhã. O texto está em Salmos capítulo 40, versículos de 1 a 8, e o tema é aquilo que eu encontro em Deus. A tradução é a Nova Tradução Linguagem de hoje, que diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma roda e firmou os meus passos, de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso respondi: aqui estou. As Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade, ó meu Deus, guardo a Tua lei no meu coração. Senhor, dirige-nos, Pai, na interpretação da Tua palavra, na aplicação dela em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo em um tempo onde nós ficamos impacientes muito facilmente, porque nós vivemos um momento muito rápido na nossa vida, as coisas são muito rápidas, né? Eu me lembro que quando nós começávamos a acessar a internet era discada. Alguns dessa geração nem sabem o que é isso, mas nós que pegamos desde o início o implantar da internet, pelo menos aqui para nós pegamos a internet discada, e ela ficava um tempão, né?
fazia aquele sinal de telefone e ficava, demorava a entrar. Até ali nós estávamos acostumados àquela situação e a gente esperava, né? Aquilo não nos aborrecia. E quantas vezes a gente estava lá na internet e caía a internet novamente, ela tinha que discar de novo para poder ela nos dar o acesso. Hoje em dia, nós já temos a internet com não sei quantos megas de potência. Eu não sei nem qual é a maior capacidade de megas que tem em uma internet, não sei, mas pelo visto nós vamos chegar a uma condição tão rápida com a 5G que está chegando agora, que as coisas vão estar acontecendo, aparecendo para nós pela internet, muito antes da gente até esperar que ela venha, né? Então, vivendo no tempo da internet, nós estamos vendo isso. E as pessoas, elas ficam impacientes. Qualquer momento que elas perdem na sua vida, numa fila, por exemplo, às vezes a gente vê, eu que atendo o público, trabalho numa empresa há muito tempo, e às vezes a pessoa está 10 minutos esperando, e quando você vai atender, ela vai falar assim para a gente: eu já estou há 1 hora esperando. Medeiro sabe disso, né? Trabalha nessa área, não é assim, Medeiro? 10 minutos, 15 minutos, né? E a pessoa fala assim: eu estou esperando há 1 hora. E a gente já viu quando a pessoa chegou ali e ficou esperando, mas é a impaciência, as coisas rápidas que nós estamos vivendo, as situações que nós estamos, o tempo é muito rápido. Quando a gente vê, o tempo passou, o ano passou, né? Por exemplo, o mês de janeiro sempre foi um mês muito cansativo, né? Até pela demora de se passar. Esse ano, o mês de janeiro passou muito rápido, ele voou. Quando a gente foi perceber, pronto, o mês de janeiro já foi embora. E agora nós estamos no mês de fevereiro, que é um mês curto, pronto, já está indo embora também. Daqui a pouquinho esse ano vai ter passado novamente. Então nós estamos vivendo uma rapidez muito grande de informações, de momentos que a gente quer viver, passar muito rápido. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente vê que o tempo passou rápido, a nossa vida passa rápido. A nossa vida é como uma fumaça, a Bíblia diz isso, ou como uma neblina, que está ali pela manhã, de repente vem o sol, acabou aquela neblina, é muito rápido. Mesmo que nós estejamos envoltos a tudo isso, a essa neblina toda, vem o sol, ela dissipa rapidamente. Quantas vezes eu já vi isso pela manhã, quando acordei para ir trabalhar, e entrava dentro do carro, o carro todo já tomado por aquela neblina, de repente vinha um sol, secava o carro, acabava a neblina, tudo ficava iluminado pelo sol. E assim, mas Davi, no Salmo 40, ele diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus. Esperar em Deus é um exercício de paciência agradável. Davi, ele esperava com paciência em Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro, porque é uma coisa que nós podemos esperar e sabemos que vamos alcançar. Quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos a Deus, sabemos que Ele já nos ouviu e que nós iremos contar com a ajuda de Deus. Então, era para Davi uma paciência agradável, era uma espera agradável, uma espera paciente. E nós temos que exercitar essa paciência em Deus. E nesse tempo de paciência, esse tempo que nós esperamos em Deus, nós estamos aprendendo. Ele está nos ensinando, Ele está usando da sua didática nessa espera. No meio dessa espera, nós mesmos estamos fazendo indagações a nós mesmos, nós estamos fazendo perguntas a nós mesmos, nós estamos nos desenvolvendo nesse tempo de espera, vendo aquilo que nós deixamos de fazer, ou que nós perdemos a oportunidade
de fazer nesse tempo de espera, e a gente está aprendendo. E nesse ínterim da espera, Deus está agindo também, mostrando coisas para nós. É uma didática. A espera de Deus, ela precisa ser paciente, para que essa paciência nos permita enxergar aquilo que Deus está querendo nos mostrar, ouvir aquilo que Deus está querendo nos falar, e assim nós estarmos aprendendo pacientemente na espera pelo Senhor. Davi, ele sabia que cada etapa vivida na presença de Deus era uma didática em sua vida. Ele aprendia. Então, quando nós estivermos precisando de socorro e nós clamarmos a Deus, nós precisamos exercitar essa espera e nos acalmarmos, tá? Eu digo isso porque todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. Por exemplo, eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, quando eu soube da situação da minha cunhada, porque é parte da minha família, né? É a minha família. Então, quando a gente vê que alguém da família está no hospital, que está entubado, que está precisando de cuidados especiais, a gente fica, né, angustiado. Quarta-feira, quando eu assumi o púlpito para pregar aqui na igreja, eu estava com uma angústia em meu coração, e eu fiquei imaginando como está, né, o meu irmão, como está os filhos. Eles estão passando por isso também. Mas se eles estiverem pacientes, eles vão estar aprendendo muito nesse período. E é assim que nós devemos encarar o momento da espera. Esperar no Senhor é também aprender com Ele. Em segundo lugar, nele eu encontro um lugar seguro. Aquilo que eu encontro em Deus é um lugar seguro. Olha o que Davi diz: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Uma cova perigosa e um poço de lama. Naquele lugar ali, aonde Davi, naqueles lugares aonde Davi ele andava e conhecia muito bem, porque era pastor de ovelhas, quantas vezes ele teve que ir num lugar onde era um charco de lama, onde era um poço, e pegar uma de suas ovelhas? E se aquela ovelha, ela não fosse resgatada por Davi, o pastorzinho que cuidava dessas ovelhas? Como seria essas ovelhas? A ovelha é um animal tão assim frágil, e nós somos comparados à ovelha por causa dessa fragilidade. Nós precisamos de cuidado, tá? Então, a ovelha é um animal tão frágil que qualquer coisa pode atingir uma ovelha. Se a ovelha ela cair numa posição em que ela esteja num buraco, aonde fica difícil ela se virar, ela não tem a mesma mobilidade de um outro animal que vira de lado. Eu não sei se vocês já viram que a ovelha é um animal meio durinho para andar. Já perceberam isso? Então, quando ela vira, se ela virar e cair de cabeça, de barriga para cima, em algum lugar que ela caia, numa poça, numa pocinha que seja, ela não consegue se desvirar. Ela vai morrer ali por inanição, ela vai morrer ali de sede, ela vai morrer atacada por um outro animal, que ela vai ficar de barriga para cima. A ovelha, ela é tão frágil que ela, se pousar algumas moscas, e naquela região ali tinham muitas moscas que matavam as ovelhas dessa forma, se pousar uma mosca no nariz ou nos olhos de uma ovelha, ela dá um bicho, e aí aquela ovelha, ela vem a também ser consumida por aquele bicho e morrer por aquela enfermidade daquela mosca. Por isso que o óleo é derramado aqui nessa região da cabeça da ovelha, passando pelo nariz, para que as moscas não pousem ali. Quem faz isso? É o pastor que está fazendo isso, que está cuidando disso.
A ovelha, ela tem uma peculiaridade, ela não vai atrás da voz de estranhos, ela vai atrás da voz do pastor. É por isso que Jesus, ele falou muito isso, ele se comparou ao pastor, e falando que aqueles que ouvem a minha voz e atendem, são minhas ovelhas. Então pode vir a voz do ladrão, pode vir a voz de qualquer um outro enganador, não vai enganar a ovelha, que ela está acostumada com aquele pastor. E Davi, voltando ao poço, ao lugar onde é um charco de lama, onde é uma cova perigosa, quantas vezes Davi não teve que descer ali e tirar? Mas nesse momento, Davi estava falando a respeito dele mesmo, se comparando aquelas situações que ele teve que ser aquele que ia lá e tirava as ovelhas. Mas nesse momento aqui, ele era aquele que era a ovelha sendo tirada desse charco de lama, porque seria difícil ou até impossível para Davi sair desse charco de lama. E quantas pessoas estão afundadas em um poço agora? Estão vivendo num charco de lama, não conseguem se libertar. E quem é que vai tirar elas desse lugar? Muitos já tentaram, muitos já fizeram de tudo para sair desse lugar, mas tem, por exemplo, alguns lugares com lama que quando você cai, se você se movimentar, é pior ainda, porque você afunda mais ainda, né? É chamada lama movediça. E quando você cai ali, se alguém não jogar alguma coisa para você, se você se debater, quanto mais você se debater, mais você afunda. E tem pessoas que estão vivendo assim, estão se debatendo e mais se afundando numa lama perigosa, num charco perigoso. E quem vai tirá-las? Davi sabia que o único que tinha essa capacidade de o retirar desse lugar era Deus. E retirar, e não só retirá-lo, mas diz assim: ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele daria estabilidade a Davi, ele daria segurança a Davi. E ele pode também fazer isso com aquele que está nos assistindo pela internet. Esse culto da internet, irmãos, às vezes eu paro para falar com essas pessoas, porque eu sei que alguém está num charco de lama agora, alguém está numa areia movediça, se movendo e afundando, mas tem um Deus que pode tirar essa pessoa desse lugar. Tem um Deus que pode tirar ela dessa instabilidade, colocar ela na estabilidade, em uma rocha, e deixar os passos dessa pessoa firme, ela podendo caminhar com liberdade. Estão presas em um charco de lama. Então, se você está preso num charco de lama, Deus pode te tirar e firmar os seus passos. Creia nisso. Em terceiro lugar, nele eu posso confiar. Ele me ensinou a cantar, versículo 3, uma nova canção, o hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Davi, ele confiava em Deus. Então, ele não andava confiante naquilo que ele tinha. No momento em que ele quis olhar para aquilo que ele tinha, ele cometeu um pecado. Não é assim? Quando ele foi fazer o censo, né? Eu vou querer saber o censo, quantas pessoas podem ir à guerra. Ele olhou para aquilo que tinha, e aí cometeu o pecado. E aí o povo pagou por aquele pecado. 70 mil almas morreram, porque o anjo veio e estava ali agindo com a peste no meio do povo de Israel, por causa do pecado de Davi. Ele olhou para as coisas dele, ele deixou de confiar em Deus e olhou para o que tinha. E quando nós acreditamos em nós mesmos, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Quando nós confiamos em nós mesmos,
estamos andando por um lugar de maldição, estamos seguindo passos de maldição, porque confiamos em nós mesmos. Mas Davi tinha a sua confiança toda depositada em Deus, e o louvor que saía dos seus lábios pronunciava essa confiança. Olha, mas quantas pessoas, quando estão passando por momentos difíceis, que declaram a sua fé, dizem ser crentes em Cristo Jesus, mas quando vem momentos difíceis, o que elas estão fazendo nesses momentos difíceis? Será que estão confiantes, cantando um hino de louvor ao nosso Deus? Será que elas estão declarando a confiança que têm em Deus, ou elas estão murmurando? Deus não gosta de murmuração, Deus não gosta de murmuradores. A gente vê isso no caminho do deserto. Deus não gosta de reclamação, Deus quer confiança, que nós depositemos a nossa confiança nele. A nossa atitude tem que ser de confiança. Eu confio em Deus. E nós temos que passar por esse momento difícil louvando a Deus, agradecendo a Deus, já por aquilo que Ele já está fazendo. Porque na hora que vem a bênção, na hora que a gente vê a realização da bênção em nossa vida, o trabalho já estava sendo feito bem antes. Deus já estava trabalhando. Deus não fez de uma hora para outra. Deus já estava trabalhando, Ele já estava providenciando tudo para que chegasse o tempo da bênção. E por que nós não louvamos confiadamente ao Senhor no momento em que Ele está trabalhando? Se nós estamos passando por um momento difícil, Ele já está agindo. Então vamos aprender a louvar, porque louvando as outras pessoas aprenderão aquilo que nós vamos vivenciar da bênção de Deus na nossa vida, amém? Em quarto lugar, no Senhor está a alegria. No Senhor está a alegria. Feliz aquele, ou em algumas traduções, bem-aventurado aquele que confia em Deus, o Senhor. O homem que confia em Deus, ele é feliz. Aquele que deposita a sua confiança em Deus, ele é verdadeiramente feliz. E se a Bíblia afirma isso, então por que as pessoas, elas não vão atrás de Deus, elas não buscam a Deus, se sabem que é o caminho da felicidade, que é onde nós vamos encontrar a verdadeira alegria? Por que elas não vão atrás de Deus? Davi diz assim, que não vão atrás dos ídolos, que não se junta com os que adoram falsos deuses. Olha, eu já vi muitas pessoas, crentes em Cristo Jesus, que antes de terem condição financeira, eram bons crentes, eram fiéis a Deus, trabalhavam na obra, se dedicavam a Deus. Onde estavam pedindo bênçãos, eles eram bênçãos na mão de Deus, mas quando começaram a ter uma prosperidade, se afastaram de Deus. Quando receberam as bênçãos viraram desculpas para não estar na presença do Senhor, se desviaram, se tornaram autossuficientes, colocaram alguma coisa no lugar de Deus. Ah, mas eu não adoro, esse texto aqui, ele é ultrapassado. Crentes podem ter ídolos também dentro da sua casa, crentes podem ter ídolos também dentro da sua vida, crentes, povo de Deus. Israel tinha muito disso também. Tinham pessoas que estavam lá, né, no meio do povo, no arraial, em Israel, às vezes carregavam pequenos ídolos,
vindos do Egito. Eles carregavam pequenos ídolos nas conquistas em Canaã. Eles deixavam lá dentro das casas dele, ao ponto de Josué falar o seguinte: olha, vocês joguem os ídolos fora, que estão, esses ídolos que vieram de além rio, joguem os ídolos fora. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem continuar com esses ídolos, continuem. Mas ele diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E olha, a gente pode colocar ídolos na nossa vida sem a gente perceber. Pessoas, coisas que podem se tornar ídolos. Um emprego pode se tornar um ídolo, pode tomar o lugar de Deus. O dinheiro pode tomar o lugar de Deus. Um bem pode tomar o lugar de Deus. Quando nós deixamos que um emprego, por exemplo, tinha uma irmã, nós fizemos até algumas programações lá, não vou falar o nome dela, que ela tinha o seu comércio ali no Arsenal, uma irmã piedosa, tinha o seu comércio no Arsenal, prosperando, trabalhava de segunda a sábado. A sua sócia, que não era crente, virou para ela e falou assim: vamos trabalhar no domingo? Era dela o comércio. Quando a gente não tem opção, aqueles que trabalham no domingo, olha, não tem jeito. A gente sabe que a gente tem que se submeter a esse trabalho. Eu não estou condenando as pessoas que trabalham no domingo, mas se você está prosperando de segunda a sábado, por que não reservar o domingo? Se é uma coisa que você pode fazer. Tem pessoas que não podem. É claro que a gente separa essas situações, devemos separar. Mas aquela irmã era dona do comércio. Aí ela virou para a sua sócia e falou assim: então tá bom, vamos sim. E ela começou a abrir no domingo. E nos primeiros domingos que ela começou a abrir, ela começou a vender muita coisa e conseguiu muita condição mesmo naquele domingo. E a sócia aí ficou mais animada ainda: vamos passar todo domingo a abrir e tal. Só que aquilo estava fazendo mal ao coração dela, que era no domingo que ela tinha a condição de estar na igreja, era o único dia que ela tinha reservado para Deus. E nós temos que reservar um dia para Deus, né? E era esse dia. E ela começou a pedir a Deus: Senhor, eu não quero abrir no domingo. Ela começou a pedir, que ela já não podia mais falar que não era para abrir, porque a sócia já tinha combinado com ela e as coisas estavam de vento em popa. Assim: eu não quero abrir, mostra, faz alguma coisa. Os clientes começaram a sumir no domingo, começaram a sumir. E aquilo que ela fazia para vender já estava dando prejuízo, porque sobrava. A própria sócia dela virou e falou assim: não vamos abrir mais no domingo não. Ela glorificou a Deus, ela louvou a Deus, ela agradeceu a Deus, porque ela não podia colocar nesse dia da adoração o seu trabalho também. E quantas pessoas colocam uma casa de praia na adoração, no lugar onde elas deveriam estar, na casa do Senhor, mas não, final de semana eu vou para minha casa de praia, final de semana eu vou sair com a minha família, vou para o circo. Às vezes a gente vê algumas pessoas dizendo: fui para o shopping no domingo, foi para o shopping. Se eu podia ir em qualquer outro dia da semana, foi no domingo, no dia do Senhor, dia que você podia reservar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que era da igreja católica, e aquele homem estava conversando comigo, e eu vou falar bem da igreja católica, por isso que eu citei. Se fosse falar mal, eu não citaria a igreja, eu vou falar bem. Aquele homem estava comigo lá, eu atravessando de táxi, peguei uma lotação para ir para o Rio, e ele virou e falou assim: olha, durante a semana eu trabalho, mas no domingo eu cuido da minha vida espiritual, eu vou à igreja na missa de manhã e na missa de tarde, levo toda a minha família.
e ele deu uma declaração assim: hoje pela manhã, estava vindo aqui na estrada, quando passei ali em frente ao spa, uma daquelas religiões afros, as pessoas caracterizadas indo para esses cultos afros, estavam todas paramentadas, um calor muito grande, touca na cabeça, roupa pesada, já cedo estavam lá se reunindo. Elas têm alegria, elas têm a felicidade, elas não trocam a sua adoração por outra coisa. Estavam lá. Quando eu vejo a dedicação dessas pessoas pela sua religião, é louvável. Elas estão seguindo aquilo que acreditam, elas estão sendo fiéis. Eu louvo a fidelidade delas. Mas e os crentes? Quem não fica feliz quando está vindo de carro ou andando e vê um outro irmão também com toda a sua família indo com a Biblinha na mão para ir para a igreja? Eu fico feliz em ver os crentes assim caminhando para a casa do Senhor. Só em ver já é motivo de alegria, e ficam felizes. Tem uma história de um missionário que ele foi para a Índia, e chegando lá, ele ficou na casa de uma pessoa religiosa muçulmana, e aquela pessoa começou a falar sobre a religião dele com maior alegria, com maior prazer. E aí ele chegou e falou assim: eu preciso ir na minha mesquita amanhã, eu preciso sair bem cedo. Aí o missionário pensou assim: bom, vamos acordar lá para as 6 horas da manhã, então vamos ficar preparados. 2 horas da manhã, o muçulmano acordou ele: vamos lá? Aí ele: vamos, escuro, né? Ainda estava noite. Ele acordou, se preparou. Aonde é a sua mesquita? A mais ou menos 14 quilômetros. E como é que a gente vai? Ele não viu carroça, não viu animais nenhum. Não, nós vamos andando. E foi andando 14 quilômetros, ele e o missionário. E ele falando do prazer de estar indo para a sua mesquita e tal. Quando chegou perto do lugar onde era a sua mesquita, ele falou assim: agora, espera aí, eu preciso tirar essa roupa e eu preciso tomar um banho. E o rio era o Ganges. Vocês têm ideia como é que é o Ganges? O Ganges é um dos rios mais sujos do mundo, para terem uma ideia. Sabe por quê? Há sepultamento no Ganges. As pessoas jogam as pessoas mortas no Ganges, para que o Ganges leve elas, porque é um rio sagrado. É como se elas estivessem jogando as pessoas num lugar sagrado. E aí aqueles corpos são trazidos pela maré do rio ali, pela correnteza do rio. Às vezes ficam agarrados ali nas margens do rio, ficam ali, ninguém mexe naquele corpo. E aquele corpo ali, num dado momento, vira um corpo putrefato. Ele foi ali, mergulhou naquele rio, se lavou, se purificou, tirou a poeira do corpo, e depois ele entrou para dentro da sua mesquita e ficou horas e horas ali, numa mesma posição, ajoelhado. Isso é um exemplo daquele que tem alegria de servir ao Senhor. Que às vezes a gente lê o texto assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que estamos ficando alegres em saber da motivação de estar adorando a Deus na sua casa? Será que estamos motivados dessa forma, indo com alegria? Em quinto lugar, nele estão os nossos planos. Esse texto aqui, quando ele chega a esse momento, Davi nos mostra algo importantíssimo para nós. Às vezes nós estamos fazendo planos, né? Mas Deus tem planos dele
e os planos dele são maiores do que os nossos. Ele já falou isso na Escritura. Os meus planos são maiores do que o de vocês. Eu tenho planos de paz e não de guerra. Ele diz isso. E Davi fala a mesma coisa: ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Os planos de Deus, eles estão lá, guardados em Deus. Mas como nós vamos estar encontrando esses planos? Procurando a Deus. Não é verdade? Espera aí, eu tenho planos aqui que eram planos para o Eliezer, mas eu não pude dar a ele, porque ele não veio buscar. Pararam para pensar nisso? Eu não busquei os planos de Deus para a minha vida. Por quê? Eu não busquei o Senhor. E Davi sabia que tinha que buscar. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tem muitos que estão lá e nós não fomos buscar. Perdemos oportunidades porque não fomos buscar em Deus qual era o plano dele. Não oramos, não nos preparamos para receber esses planos com a nossa vida espiritual, estando espiritualmente preparados para receber, porque se não estivermos preparados espiritualmente, esses planos vão acontecer na nossa vida e nós não vamos saber administrá-los. A verdade é essa. Ao invés de nos fazerem bem, podem fazer mal até. Porque quando nós pedimos alguma coisa, Deus nos dá, e aquilo dali acaba sendo uma desculpa para nos afastar, né? A criança que nasceu, eu já vi gente que virou e falou assim: ó, meu filho foi fruto de oração, jejum, meu filho foi. E aonde está o filho agora? Dessa pessoa que falou isso? Está sendo tratada nos caminhos do Senhor? Está sendo levada para os caminhos do Senhor? Negativamente, não. Os pais não estão levando, os pais não reconhecem. Mas no momento em que houver alguma coisa com aquela criança, eles se lembrarão. E talvez buscarão a Deus, e eu tenho certeza que buscarão mesmo. Porque tem pessoas que só buscam na hora da dificuldade, e depois eu não preciso mais de Deus. É aquela história da pessoa que prende o pé na linha do trem, né? E ele começa com o pé preso na linha do trem, e ele tenta tirar, de repente ele ouve o trem fazendo barulho na linha férrea. Aí ele começa: oh meu Deus, tem que tirar meu pé, e começa a puxar o pé. Oh meu Deus, você tem que tirar o pé, Senhor, me ajuda a tirar o pé. E aí ele começa a fazer promessa: Senhor, eu vou ser melhor, olha só, eu estou vivendo esse pecado aqui, eu não cometo mais esse pecado não. Ele começa a querer tirar o pé. Senhor, eu não tenho te buscado, Senhor. E começa a tirar o pé: mas eu vou te buscar, eu te prometo. E ele começa a tentar puxar o pé: Senhor, eu não tenho levado a minha família, eu não tenho pregado, eu não tenho feito a tua obra. E começa a puxar o pé e não consegue. Mas aí quando o trem está chegando perto, ele consegue tirar o pé. E o trem passa, ele fala: Senhor, não precisa mais me ajudar não, porque eu já consegui tirar o pé. Agem dessa forma. Acham que tirou o pé por ele mesmo, ou acha que foi obrigação de Deus ter ajudado ele a conseguir se libertar daquela situação. Eles não reconhecem a Deus, não buscam os seus planos em Deus, ou os planos que estão em Deus. Em último lugar, nele eu tenho o prazer de fazer a sua vontade. Davi, ele diz o seguinte: tu não queres animais oferecidos em sacrifício,
Davi, ele chega ao que realmente é a adoração. Não é cerimoniais, nem ofertas de cereais. Não pedistes que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exististes sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, aí ele diz uma coisa: tu me destes ouvido para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E por isso respondi: aqui estou, as tuas instruções para mim estão no livro da lei. São as escrituras. Olha, não é sacrifício, não é cerimoniais, não é dízimo, não é oferta. Se você der o dízimo, se você der oferta, você vai estar agradando a Deus, se você estiver fazendo isso. Mas você não ouvir a voz de Deus, você entender aquilo que Ele quer para a sua vida, nada disso tem significado diante dEle, como adoração. Nada disso vai agradar a Deus. Eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus, guardo a tua lei no meu coração. Porque se nós chegarmos na presença de Deus, Senhor, trouxe tudo, ó, está aqui o dízimo, está aqui o meu culto, está aqui o meu louvor, está aqui o meu tempo, está aqui o meu esforço, mas nada disso foi feito com prazer. Nada disso foi feito com prazer. Ele vai se agradar? Claro que não vai. Porque, sabe por quê? Porque Deus, Ele quando age conosco, quando Ele comunga conosco, quando Ele nos dá alguma coisa, Ele faz isso com prazer. O relacionamento dele é assim conosco. Quando Ele tem alguma coisa para nos dar, quando Ele tem alguma coisa para nos acrescentar, Ele faz isso com prazer. E nós, quando vamos fazer alguma coisa para Ele, fazemos com obrigação ou fazemos com prazer? Os nossos ouvidos estão atentos e as palavras vão ser guardadas em nossos corações. Se sairmos daqui sem nada no coração, para quê nós viemos à sua casa, se nós não ficamos atentos àquilo que Ele tinha para falar aos nossos corações? Porque Davi, ele fala muito bem isso: Senhor, as ofertas estão oferecidas, o culto está preparado, eu trouxe o meu boi, eu trouxe o meu animal, mas agora o mais importante foi que eu ouvi a tua palavra e guardei ela no meu coração. E quando nós guardamos a palavra no coração, é para nós não pecarmos contra Deus. A Bíblia nos ensina assim: escondi a tua palavra no meu coração. Nós temos que escondê-la no nosso coração e praticar essa palavra. Isso é o verdadeiro culto a Deus. E Ele tem sempre uma palavra importante para as nossas vidas quando nós vamos buscar a Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Quero agradecer ao irmão que está nos visitando mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Bom ver aqui nosso irmão Medeiros, a irmã Leia, a André tem vindo sempre, a irmã Ática, a irmã Naná, está aqui com a gente, o irmão Antônio, o irmão Juraci, os outros irmãos têm vindo à igreja. Nós estamos felizes pela presença de todos, mas ainda está faltando aquele irmão que poderia estar aqui, na igreja, mas graças a Deus nós temos conseguido levar esse culto pela internet e alcançar ainda muitas pessoas que não estão aqui no nosso salão de culto. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que tudo aquilo que fizemos aqui na presença do Senhor possa estar alcançando o teu coração.
Se você ainda não é crente em Cristo Jesus, procure a Deus e você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para a sua vida. Vamos ficar de pé? Amém. Se eu me humilhar diante do altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. O altar somos nós, o sacrifício somos nós, e quando nós nos entregamos inteiramente a Deus, Ele vai ouvir o nosso clamor. Amém. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos no meu coração, eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu
se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer de toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A necessidade do animal que nós vamos estar aqui fazendo referência a nesse louvor é uma necessidade muito extrema. Sem a água, esse animal morreria. Ele morreria e ele precisa da água em todos os aspectos da sua vida, na pele, no seu corpo, na sua hidratação, na sua vida. E assim também é Deus na nossa vida. Nós precisamos dele em todas as áreas da nossa vida, em tudo que há em nós, nós precisamos de Deus. Assim como a corça anseia por água. Faz chover. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda
Senhor, muito obrigado, Pai, porque tudo que precisamos está em Ti. Amém. Pai, dá-nos um dia de paz e tranquilidade, e que mais tarde nós possamos novamente estarmos nos preparando para mais uma vez estarmos em adoração e louvor aqui nesse lugar. E que, Senhor, esse culto possa estar alcançando aquele que precisa ouvir a Tua palavra e aceitar a Cristo como seu Salvador. E para aquele que está com seu coração angustiado, para que haja consolo em seu coração. Aleluia. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.